na sustentabilidade aqui. Pois é, boa noite, gente. Vamos dando início hoje ao último e mais importante dia, o nosso encerramento. Não, mais importante não, né? Mas, não menos importante, o último, mas não menos importante, o nosso dia de encerramento do ENAFEM. E como não podia faltar, como o tema é inteligência artificial, né, eu pedi ao ChatGPT que fizesse para a gente uma reflexão. Aí eu pensei, né, comigo, se o tema é inteligência artificial, vamos ver o que vai sair aqui, né? Porque tem tanta gente que tem medo, eu vou perder meu emprego para o ChatGPT. Não é, isso não vai acontecer, muito menos na nossa área, tá, de educação. E aí, quando eu perguntei para o ChatGPT, quando eu pedi para fazer essa reflexão inicial desse dia de encerramento, ele me disse assim, ó, o meu carinhoso, eu chamo ele de meu amigo Gepeto, né? E aí ele disse, durante esse congresso, mergulhamos em um oceano de ideias, onde a tecnologia se entrelaçou com a arte de educar. Ao encerrarmos esta jornada, reflitamos sobre como a inteligência artificial pode ser aliada à nossa missão de formar mentes curiosas, criativas e críticas. Lembremos que por trás dos algoritmos e inovações permanece a essência da educação, a conexão humana, a paixão pelo ensino e a capacidade de inspirar. Que cada passo dado aqui nos motive a buscar um equilíbrio entre a tecnologia e o calor humano na construção de um futuro educacional mais inclusivo, humano e repleto de possibilidades. Obrigado por serem parte desta jornada inspiradora e que cada reflexão se transforme em ação na busca por uma educação cada vez mais significativa. Não fui eu que disse, viu? Palavras citar meu amigo Gepeto. Gepeto 2023. O prompt que eu dei foi: sugira uma reflexão para o encerramento de um congresso científico sobre inteligência artificial e aprendizagem para estudantes da graduação em pedagogia. E hoje já está tendo até curso de engenharia de prompt. Será? Né? Não dei ideia, não. Né? Mas a gente vai, em algum momento, a gente tem que se aliar a isso. Isso nem é o objetivo final, nem vai tomar de conta da pedagogia, mas é uma ferramenta que a gente tem que se habituar a utilizar. Né? Como muitos artistas estavam com medo do Midjourney, Willow, tomar conta do meio artístico, né? Com a inteligência artificial de pinturas geradas automaticamente. E eu não sei se vocês já utilizaram, mas sai tudo troncho. Né? Então, os artistas, ilustradores, estão usando isso como uma ferramenta de início, para dar uma ideia inicial, né? Mas nunca é o trabalho final lapidado. Tá, gente? Então, fica essa reflexão. A reflexão maior não é nem o que o GPT escreveu para a gente, mas o fato de usar ele na nossa jornada. Tá? Então, dado este primeiro momento, eu queria convidar a nossa querida direção-geral, professora mestre Valdete Nascimento, para dar uma palavrinha. Valdete, você vai falar alguma... Ou vai Lila? Lila? Exatamente. Está aqui, trocado. É verdade. Obrigado, Lila. Obrigada, Adriel. Boa noite, pessoal. Quero aqui, né, em nome da nossa diretora-geral, professora mestre Valdete, que, por enquanto, está ali resguardando, né, para se recuperar ainda mais rápido do joelho e logo, logo estará aqui nesse espaço. Mas quero, em nome dela, abrir oficialmente
a quarta noite do 10º ENAFEM. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem muito. Às vezes, nos meus devaneios, eu estou pensando sobre essa questão da inteligência artificial, eu sempre penso o seguinte, que a inteligência artificial, assim como o advento da internet, ela veio para ficar. E às vezes eu penso, se já está assim, imagine daqui a 10 anos. Então não adianta a gente ter medo de utilizá-la, não. Nós precisamos dominá-la e só, porque tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, e nós temos. É afetividade, é carinho, tá? E aí, nisso, nós somos capazes de criá-la, recriá-la e utilizá-la, certo? Então, o importante é aprender, estamos aqui hoje para isso. Quero agradecer ao professor Adriel, que hoje está aqui, né, conduzindo esse momento tão importante de fechamento do 10º evento do nosso semestre e convidar também, né, o nosso diretor administrativo e financeiro, Adriano, para, né, assim como os demais professores, oferecer, né, um mimo ao professor Adriel. Porque FAMEM é assim, cuida dos professores, cuida dos estudantes. Não. Obrigado. Calma, muitas coisas na mão. Eita, já começou com coisa boa, viu? Gente, pois sigamos adiante. Hoje nós temos na nossa programação o lançamento de livros publicados, né, pela editora da Faculdade FAMEM, nesse semestre de 2023.2. Tá? Então, convido a professora... Não se esconda, não. Pegar o visor, o binóculos. Convido a professora doutora Andresa Tavares, por favor, para conduzir a nossa sessão de lançamentos de livros. Todos os livros lançados. A palavra é sua. Obrigada, meu amigo quase doutor Adriel. Eu tenho fé de, no próximo ENAFEM, a gente já anunciar aqui, não é? Que o corpo docente da Faculdade FAMEM teve 2 ganhos de muita qualidade. O doutorado de Adriel e o diploma de Evinha convalidado, né? Aproveitando esse momento aqui de muita festa, falar da nossa mais nova doutora. Eu espero que ontem tenha sido feita a festa que ela merece, né? Vamos aplaudir a nossa professora doutora Wendela Sara, não é? A mais nova doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a integrar o corpo docente da FAMEM. Nós que também já ganhamos, toda ENAFEM a gente está ganhando um doutor. No ENAFEM passado a gente ganhou o doutor Hila Neve, né? E em breve a gente sabe dos talentos aqui. A gente sabe que vai ter muita gente migrando do mestrado para o doutorado, muita gente fechando o ciclo de doutorado, não é? Muita gente nesse movimento, quem é especialista entrando em mestrado, porque aqui a FAMEM é assim. Aqui eu costumo dizer que a FAMEM é como o espaço sideral, né? Quanto mais estrela, mais bonito fica. E a gente pensa dessa forma. Então, a gente quer todo mundo com muita verticalização, com muito gosto pelos estudos, porque quando a gente percorre esse movimento, além de fazer o que o MEC manda, a gente também está o quê? Cuidando de uma formação muito mais consistente dos estudantes, desenvolvendo muito mais a sociedade, porque uma faculdade, quanto mais preparado o seu corpo docente, mais potente essa faculdade é para o desenvolvimento dos seus alunos e da sua comunidade. E também a gente vai ter aí um momento de inspiração imenso, né? Porque os nossos alunos também vão querer
alcançar esse sonho, né, de ser o que os mestres são, de ir até onde os mestres foram, né? Então, só é coisa boa, só é virtude esse processo de qualificação desses professores. Mais uma vez, parabéns, professora Sara. Eu gostaria agora de ressaltar, não é, anunciando desde já que nós já estamos aqui no auditório com o nosso conferencista, responsável pela palestra de encerramento da noite de hoje, não é? O professor Henrique, que ele vem diretamente do SENAC, e ele vai conversar com a gente, ele vai fazer a palestra de encerramento desse ENAFEM, que conversa com todos os seus participantes sobre inteligência artificial, e ele vai trazer aqui muitos argumentos de autoridade para encerrar esse ENAFEM tão especial, não é? Que fala de inteligência artificial, de aulas criativas, fala de faculdade FAMEM, fala de pertencer ao novo tempo, mas com muita ética, com muita responsabilidade social, não é? Com desenvolvimento cognitivo, mas sem abrir mão dos desenvolvimentos afetivos, emocionais, considerando que o ser humano é essa totalidade que tem que estar observando todos esses processos. Esse momento agora, eu não vou conduzir ele sozinho, eu quero chamar para cá o bibliotecário, chefe da editora FAMEM, onde eu sou editora-chefe, né? O Miqueias. Ele que é o nosso gigante, né? Você falava de Gepeto, Gepeto é o pai de Pinóquio? Sim. Pronto, então, ele que é o nosso gigante aqui na FAMEM, né? Eu sou a face on e ele é a face in. Ele é quem está ali na labuta, no cotidiano, no processo. E a gente sabe, gente, que um dos aspectos que valoriza muito na avaliação do Ministério da Educação, a avaliação da faculdade FAMEM, é o fato dela ser uma faculdade, possuir uma coordenação de pesquisa, e junto da coordenação de pesquisa, desenvolver várias atividades, além de grupos de pesquisa, projetos de pesquisa em andamento, eventos como esse aqui. Esse aqui é uma atividade, né, que é um desdobramento da coordenação de pesquisa. Além de tudo isso, tem também a pós-graduação, que também é um desdobramento da pesquisa, e tem também uma editora, que é responsável por produzir conhecimentos, tornar público, fazer difusão do conhecimento científico e acadêmico. E a nossa editora, a editora da Faculdade FAMEM, ela presta contas de absolutamente tudo que ela realizou no intervalo entre um ENAFEM e outro, né? Então, considerando que o último ENAFEM aconteceu no início do período, agosto de 2023, agora, dezembro de 2023, a gente está aqui para dar uma passadinha rápida e dizer tudo o que o departamento chamado Editora Faculdade FAMEM produziu durante aí esses quantos meses? 4, 5 meses. E olha como a gente praticamente não dormiu. Vamos lá, Miqueias, anunciar a nossa jornada. Olá, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, finalizando mais um semestre, né, mais um ENAFEM, e trazendo um resumão dos lançamentos da editora FAMEM no semestre atual. Pode, a Rocha Nova. Fazendo um apanhado geral, no atual semestre foram publicados um total de 5 e-books. Ainda em dezembro, temos mais 2 e-books programados para serem publicados. Ou mais, né? Ou mais, que tem uns 4 no prelo. Calma. Calma. Para serem publicados, que já está em processo de editoração. O volume 4, número 2, da Revista Científica Faculdade FAMEM, que é o nosso periódico científico, né, aqui, também estará sendo finalizado até o dia 20 desse mês. Como o podcast Faculdade FAMEM também é supervisionado pela editora, nós conseguimos publicar 7 episódios do podcast, que está disponível na plataforma do Spotify. É só entrar lá para ouvir. São episódios curtinhos, de no mínimo 20 minutos, não é isso, professora Andresa? Inclusive o projeto de extensão, tem alguém aqui do projeto de extensão que já publicou o podcast, está na eminência de ser
já soltou ou está na iminência de sair no podcast da FAMEM? Ainda não saiu, Ainda não. não saiu, não, né? Não. Mas vai sair lá também, Vai tá? sair. E para 2024, nós já temos o contrato de mais de 4 e-books para serem publicados e mais um dossiê que vai sair pela revista acadêmica, a revista científica, que está sendo organizado pelo professor Flávio Paes, que é da UNIR, né? O professor da UNIR. Exatamente. Vocês sabem o que significa UNIR? Universidade Federal de Rondônia. Então, isso demonstra um vínculo forte da FAMEM com as instituições públicas de ensino superior. Lembrando que desse acervo de livros, boa parte deles também foram assinados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRN, né? Demonstrando essa nossa conexão com as melhores instituições, que, por sinal, tem uma outra relação. Hoje é dia de muito júbilo, né? Porque eu não vou dar essa notícia agora, não, do júbilo. Eu vou deixar para o diretor administrativo vir falar aqui, que é mais uma conectividade da FAMEM com as universidades públicas, em especial a UFRN. Hoje aconteceu um movimento muito importante, não é? Para a gente fechar um ciclo, mais um ciclo importante da faculdade. Vou só chamar o diretor administrativo para dizer o que foi que aconteceu hoje, junto com o pôr do sol, iluminando ainda mais a Faculdade FAMEM do Bom Pastor, da Zona Oeste de Natal. Bom, já podemos ir? Vocês entenderam aí como foi o movimento, como foi coisa que foi feita? Vamos repetir? 5 livros publicados, mais quantos no prelo? 2. Mais 2 na iminência de ser publicado ainda esse ano, para até o ENAFEM que vem, né? Ou seja, 2024, mais 4, mais um dossiê em parceria com a Universidade Federal, na iminência também de fechar o caderno do volume 2, não é? 4, número 2 da revista. Volume 4, número 2 da revista Faculdade FAMEM. E um volume significativo de podcasts publicados, que foi? 7. Lembramos ainda que ontem foi lançado a 4ª edição do jornal Faculdade FAMEM, que também é um produto que brota das EPPPs, mas que vem, na sequência, vem para a editora para a gente fazer a organização do texto e publicar no site. E também as redes sociais, que além do podcast, né, a gente também cuida, como o Good Vibe, que deu assim uma turbinada na sua audiência, nos seus seguidores, e o conteúdo que é postado lá é o do vídeo show da FAMEM. Inclusive, esse aí na frente está sendo super transmitido pelo Good Vibe, está todo mundo lindo e elegante, como diz o grafitão, né? E está todo mundo curtindo muito. Quem não segue ainda o Good Vibe FAMEM, conecta-se lá, porque lá é onde as coisas acontecem. Claro que seguir o Instagram oficial da FAMEM é importante, mas o Good Vibe, gente, ele é um sucesso. É ou não é? Ele é mara, né? Bom, vamos falar dos livros agora. Não precisa nem a gente ler o resumo todo, não é? Isso tudo está organizado lá no site, o nosso editor organizou tudo direitinho, mas como houve um pequeno atraso para a abertura, a gente pode ir direto ao ponto, né? O primeiro livro dos 5 que já foram publicados nesse semestre são os tópicos especiais para a formação de professores transformadores, que foi organizado pela professora Andresa Tavares e Valdete Nascimento. Isso, esse livro, ele é um livro lindo. Vocês estão vendo que eles transmitem aqui uma super professora, né? E é um livro que ele foi desenvolvido por estudantes da FAMEM, do curso de graduação, né, em pedagogia, e os TCCs depois se transformaram nesse... na verdade, ele foi realizado por acadêmicos da Faculdade do Maciço de Baturité, né, que terminaram seus cursos, que é parceira da Faculdade FAMEM, conceito 5, pelo MEC, e os egressos, eles realizaram os seus TCCs, foram reunidos, agrupados, e eles se transformaram nesse livro incrível, que passou a fazer parte do estoque dos livros publicados pela editora FAMEM, que você acessa ele gratuitamente. Parabéns para todos os autores e autoras. Foram os alunos da cidade de Lagoa Salgada, no RN. Certo. Próximo. O segundo e-book foi organizado também pela professora Andresa Tavares e Valdete Nascimento, que tem por título Temas Atuais e Relevantes para o Campo da Pedagogia. Isso, também é um livro produzido por estudantes da FMB, né? Ele possui aí 16 capítulos.
estudantes da cidade de São Gonçalo, olha só. Essa capa é uma capa muito gostosa, né, porque ela exala essa ideia da pedagogia como um campo relevante, da criatividade. E o que eu posso dizer é que esse livro também já está disponível, vocês podem todos descarregar, e ele é fruto dos acadêmicos e fruto da editora Faculdade FAMEM. O terceiro título é Escrevo para mudar a mim mesmo, a diversidade sexual e as ideias de Paulo Freire para a educação profissional, que é de autoria de Rayane Lourenço e teve a coautoria da professora Andresa. Isso, esse livro ele é um livro muito importante para a nossa editora, porque ele é um livro que ele foi financiado pela Diretoria de Pesquisa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, isso aí é um livro que mostra a seriedade da editora, a qualidade, a credibilidade, não é? E aí a gente recebe autores e instituições de fora para virem para o nosso espaço de editora e de editoração, para produzir junto conosco, e aí é mais uma sugestão de leitura para descarregar. O quarto foi organizado pelo professor Fábio Santos e Andresa Tavares, e tem por título Diversos olhares sobre o campo da educação profissional a partir do estado do conhecimento. Esse livro é um livro de bastante profundidade, porque quem escreve são estudantes do mestrado, do IFRN, lotados no campus do IFRN Mossoró. Então, é um livro que reúne aproximadamente, tem aqui a quantidade específica de capítulos nele, aproximadamente 15 capítulos, todos eles desenvolvendo a técnica do estado do conhecimento, sobre diferentes temáticas, mas todas elas relacionadas ao campo epistêmico da educação profissional. Então, é um livro bastante denso, robusto, profundo. É um livro que ele está completamente relacionado à formação stricto sensu. Por fim, temos o Entre Lutas e Resistências, uma década de histórias, ciência e produção do conhecimento em educação profissional no PPGEP e FRN, organizado por Lenina, Cadidja Chagas, Ana Raquel Azevedo, Maria Carolina Costa e Ramon Oliveira. Esse livro é um livro que muito nos honra, porque semana passada aconteceu o principal congresso do IFRN, que se chama Colóquio de Educação Profissional. Nós tínhamos aqui colegas, né, que participaram e puderam ver. Todo o evento girou em torno do lançamento desse livro, né? Aqui está sendo, na verdade, o relançamento, né? O primeiro lançamento da editora, mas as autoras lançaram lá. O colóquio é o evento que é o evento da pós-graduação stricto sensu do IFRN, e esse ano a pós-graduação do IF completou 10 anos. E esse livro conta a história desses 10 anos. Então, vocês imaginem a quantidade de pessoas que estão hoje descarregando esse livro, considerando que o programa de pós-graduação do IFRN é o único do Brasil que é sobre educação profissional. Então, todo mundo que estuda educação profissional, inclusive nosso professor convidado, que também é um colega do campo da educação profissional, né, lança o olhar para a pós-graduação do IFRN hoje. Ele é o único no Brasil. E você lançar um livro dos 10 anos da história desse programa, que é único, é muito visibilizado, é muito desejado, tudo o que faz, muitas pessoas participam. Você imagina a responsabilidade de lançar um livro de 10 anos dessa história, em função da quantidade de pessoas que recorrem a esse livro, e irão recorrer ainda mais, não é? Para início de conversa, para ser aluno de lá, é indicado que leia. Para você fazer uma dissertação, tese, o que quer que seja, vai ser indicado que leia esse livro para conhecer a história dos primeiros 10 anos. Então, eu costumo dizer que até o programa fazer 15 anos, esse vai ser o livro mais importante. Ou seja, 5 anos aí de muita recomendação para que esse livro seja exaltado, estudado, descarregado, não é? Citado. E é com esse clima que a gente coroa o lançamento dos nossos livros. Lembrando que a gente também já tem um e-book que é do mesmo grupo de pesquisa. Exatamente. Já tem um outro livro que é sobre cartas pedagógicas, também é um livro muito fofo e bastante requisitado, e que demonstra esse enlace da Faculdade FAMEM com a credibilidade das universidades e dos institutos federais, com um polo aqui no Rio Grande do Norte, mas com a
a credibilidade com o raio, né? O FRN e FRN são instituições que têm esse raio de impacto e de valorização em nível mesmo internacional. Okay? Fechamos a nossa parte. Agora, como eu pedi a presença aqui do diretor da FAMEM, né? Vou passar para ele. Ainda tem os episódios, né, do podcast, os 7, que foram lançados. Leia aí, Miquel, rapidinho os nomes. O primeiro foi alfabetização de jovens e adultos nas comunidades de pescadores em Pirangi do Sul. O segundo foi o Museu do Minério do IFRN, um espaço educativo não escolar, que a gente também tem livros sobre esse tema, não é? Sim. E o próximo vai sair ainda em dezembro. Em dezembro, exatamente. Não param de perguntar o livro, o segundo volume. O terceiro foi as descobertas e desafios de um educador no ensino e oficina de artes no ambiente não escolar. Quarto, a importância das aulas de campo no ensino e aprendizagem. O quinto foi o ProERD enquanto dimensão transformadora, muito importante. Sexto, música e educação com Vicky Cabulosa. Esse é uma delícia, para ouvir no carro. E o sétimo e último, né, desse semestre foi o projeto missionário social alinhado à educação no espaço não escolar. É isso aí. Agora sim ou ainda tem mais para a gente chamar o diretor? Finalizou. Então vamos aplaudir essa grandiosa contribuição e produção e contribuição, né? Da editora acadêmica da Faculdade FAMEM, dizer que nós não vamos parar, que esse é um setor forte, em franco crescimento, e a gente deseja que ele extravase ainda mais. Agora sim, diretor, venha para cá, venha falar que história é essa, que essa Faculdade FAMEM passou o pôr do sol de hoje de mãos dadas com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fala para a gente. Bom, pessoal, boa noite. Vixe, boa noite, turma. Agora sim. Para essa novidade que a gente vai estar trazendo nesse momento. Vai? Bom, pessoal, eu pedi esse boa noite mais forte, porque realmente cabe essa emoção maior, né? Era bom que aqui tivesse lotado, como todos os outros dias, porque hoje nós fomos coroados, eu acho que não pode ser menos do que isso, com os diplomas dos alunos, né, da turma pioneira de 2019.2. Então, gente, para nós foi e está sendo uma emoção enorme de recebermos hoje, por volta das 17 horas, dentro da plataforma, que hoje vocês sabem que o diploma é digital, né, e a FAMEM já está 100% atualizada. Então, nós recebemos esses 13 lançamentos, falamos até agora de lançamentos de e-books, mas hoje estamos com esse lançamento, esses 13 profissionais, que são os nossos alunos concluintes da turma pioneira, devidamente munidos do seu diploma, 100% legítimo e credenciado pelo MEC, foram registrados pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, o FRN. Pessoal, foram cerca de 100 dias de muita luta, porque vocês podem estar pensando, sim, mas vocês poderiam já estar avançando isso um pouco mais cedo. Nós precisávamos da ata de colação de grau para startar tudo. Então, tivemos que esperar a ata, né, o ato final mesmo, que foi a colação de grau, para poder iniciar o diálogo com a universidade, com a plataforma. Então, no tempo recorde, que eu acho que não levamos 90 dias, a gente conseguiu já registrar esses 13 diplomas desses profissionais que já estão no mercado de trabalho, mas agora estarão ainda muito mais felizes, né, com documento que comprova que realmente eles estão aptos e habilitados para o mercado de trabalho. Né? Então, muita alegria para a gente, espero que vocês também estejam bem felizes. Tem alguém aqui do 8º período? Olha aí, que bacana.
Pessoal, para vocês, ainda é uma notícia melhor, porque nós passamos cerca de 90, 100 dias, porque estávamos fazendo toda a implantação, certo? Então, no caso de vocês, o registro ainda vai ser bem mais rápido, não só o caso de vocês da turma 8, como as demais turmas, porque já está tudo configurado, tudo lançado, tudo certinho, né? Então, realmente, as coisas vão fluir com mais rapidez. No entanto, vocês precisam também fazer a parte de vocês, né? Então, tem que estar 100% legal, não pode ter nenhum tipo de pendência, de documento, de notas, enfim, vocês sabem disso, mas hoje é momento de festa, os fogos já aconteceu aí, né? A gente combinou, o rapazinho, ele só acelerou uns 2 minutinhos, não foi? Mas está valendo, certo? Então é isso, pessoal, bom evento, boa noite e vamos festejar, que hoje é dia de festa, viu? Exatamente. Ei, gente, só notícia boa, viu? É por isso que eu digo aos meninos, a gente não para não, é direto. Né? Quando a gente diz que está ocupado com um monte de coisa, olha aí, porque é. Não é? E só antes da nossa palestra, né, a gente conversando, Andresa não sabia do apelido, né, porque lá no grupo de pesquisa, eu que brincava, a gente discutindo inteligência artificial, que o nosso palestrante vai abordar também, e eu brincava que o Gepeto, né, deu vida ao Pinóquio, né, por isso a brincadeira com GPT e Gepeto, só que tem que ter cuidado com a ferramenta, né, porque o GPT gera algumas mentiras, entre aspas, porque não é bem mentiras, mas os programadores chamam de alucinação, né? Às vezes ele dá uma resposta que ele vai inventar uma resposta. Se não tiver resposta para alguma coisa, ele não vai dizer que não sabe. Né? Então, essa brincadeira do Gepeto também é por isso. Tá? Mas, sem mais delongas, né, queria convidar o nosso colega Henrique Clementino de Souza, que é graduado em Economia e Administração, tem MBA em Marketing e Vendas, é mestre em Geociências e atua como docente em nível de educação profissional e ensino superior no eixo de Gestão e Negócios há 15 anos como docente. Vai falar um pouquinho sobre as experiências de aprendizagem com o ChatGPT. Obrigado. Fique à vontade, professor. Uma salva de palmadas. Brincadeira. Fique à vontade, professor. Bem, obrigado, professor. Gente, tenho aí um desafio, falar bastante aí para vocês sobre um tema bem interessante, né, que é a questão de a transformação de experiências de aprendizagem com o ChatGPT. O tempo é curtinho, eu rivalizo com 2 situações que não são fáceis. É um sextor e tem Carnatal. Né? Não, professora. Mas professora. Ah, tá. A professora querendo boicotar o evento. Mas assim, pessoal, de antemão, é um prazer muito grande estar aqui na instituição, é a minha primeira vez na casa, certo? Então, assim, uma boa noite para todo mundo. Agradeço a vocês de vocês estarem destinando o tempo de vocês e estarem prestigiando esse evento, que aí eu acompanhei um pouquinho, né, da divulgação, acompanhei um pouquinho aí também, na verdade, da programação de vocês, um evento muito rico. Em pouquíssimos minutos que eu estava aqui escutando as falas dos colegas, né, de uma instituição que eu não conhecia, né, passei a conhecer aí, já também de antemão agradecer a professora Andresa pelo convite, tá, de estar aqui falando para vocês, não vou dizer palestrar, é fazer um bate-papo com vocês, certo, como esse tema, até porque não é a questão dessa de um sextor, para trabalhar com isso como se fosse uma caráter de aula, fica uma coisa chata, né, então não é esse meu intuito com vocês, não. Mas aí, assim, é muito bacana ver essa questão de vocês terem tido
uma preocupação de desenvolver um evento com qualidade, contemplando um tema extremamente atual, uma preocupação central que a gente tem na educação, nas licenciaturas, que é voltado para o uso das tecnologias educacionais, das metodologias ativas de ensino, da gente trabalhar a inteligência artificial como uma das dimensões que nos traz essa questão dessa revisitação da educação, que a gente precisa trabalhar hoje em todos os níveis, que já está sendo trabalhado desde lá, da educação infantil até o ensino superior. Então, vi agora aí os lançamentos, né, dos e-books, e todos eles muito fortemente vinculados à educação profissional e tecnológica, por exemplo, né? Eu que faço parte hoje fortemente de um vínculo com a educação profissional, né? No caso, eu sou professor do SENAC, aqui do Rio Grande do Norte, sou professor também de ensino superior, mas assim, a gente ter essa preocupação, e que foi um tema contemplado por vocês, aí dentro da esfera do ENAFEM, foi muito feliz a escolha, né? Foi muito oportuna, então parabenizo por isso. Né, agradeço bastante o convite, estou muito lisonjeado porque é um encerramento, né? Abertura é bacana, é muito legal, durante também, encerramento é bom, pena que, assim, como eu disse, rivalizando com o sextor é uma injustiça, né? Mas bora lá, eu vou sobreviver, eu vou conseguir. E assim também fico muito feliz de saber da qualidade da casa com relação, por exemplo, às publicações que foram, no caso, agora realizadas, aí, esses e-books com títulos que despertam interesse muito grande, certo? Assim, com relação a temáticas, as temáticas que estão sendo abordadas, né? A preocupação que vocês têm com a qualidade do ensino, a qualificação de corpo docente, né? O investimento que vocês têm realmente em se fazer crescer, né? Essa unidade aqui da FAMEM com o curso presencial de pedagogia, mas que a tendência é, obviamente, aí crescer e crescer cada vez mais. Então, agradeço mais uma vez a professora Andresa pelo convite, certo? Por um desafio de trabalhar com vocês aí, um pouco de tempo para eu também não esgotar, não ser muito extenso, exaustivo, tá, com vocês, e trazer esse tema, que é um tema extremamente importante para a educação atual, que é a questão da utilização da inteligência artificial, e um dos modos de trabalhar a inteligência artificial, que é através do famoso hoje, né, para alguns famigerados, né, mas na verdade que é um aliado, que é extremamente importante, como mais uma das ferramentas para desenvolver mais ainda a educação, né, na perspectiva inovadora de tecnologia, que é trabalhar com o ChatGPT, né? Todo mundo ouve falar, conhece, sabe que é chat, aí pensa logo em bate-papo, de repente quem era da época lembra lá de bate-papo do UOL, né, aquela coisa toda, mas quando a gente vem para cá para uma perspectiva do ChatGPT, a gente vem entender, né, como o professor também estava mencionando há pouco tempo, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação ao que a gente consegue extrair do ChatGPT, né? Questões que a gente traz hoje muito de uma ferramenta que facilita o aprendizado, que conecta mais o aluno, que conecta mais o professor, que traz inovação, que traz tecnologia, que traz uma disrupção, na verdade, mas que a gente tem que trabalhar com fronteiras muito tênues na vida do educador e do educando, que é a questão da ética, da pesquisa, do fazer saber, né, do conhecimento, na verdade. E aí eu trouxe uns temas centrais, certo? Assim, não vou usar o passo a passo do slide, não, certo? Mas quero realmente aqui trazer para vocês alguns temas centrais como elementos de provocação, tá? A educação, hoje é aquela educação que cada vez mais busca trabalhar a questão de quê? De provocar o aluno a libertar-se daquela visão tecnicista, da educação tradicional. Esse é o desafio que, por exemplo, a gente trabalha com essa questão de transformar experiências de aprendizagem com o ChatGPT. Como a gente também transforma experiências de aprendizagem com o uso de diversas outras metodologias, né? Lá no SENAC, por exemplo, a gente está utilizando fortemente as metodologias de ensino inovadoras, que a gente trabalha aí com plataformas que até então muitas pessoas até mesmo nem imaginavam que a gente poderia trabalhar, como por exemplo o Minecraft, um jogo super famoso, mas que a gente trabalha na sala de aula com um caráter extremamente sério para os alunos desenvolverem competências, né, desenvolverem, no caso lá, seus conhecimentos, habilidades, atitudes, muito baseado nisso, né? Então, pessoal, assim, eu trouxe uns tópicos centrais para falar para vocês,
mas basicamente trazendo o seguinte. O primeiro é falar uma introdução, né, essa nova era da educação através do uso do ChatGPT. Primeira pergunta, até porque ela vai ser determinante para algo que eu quero fazer com vocês daqui a pouquinho, certo? Que eu quero fazer o finalzinho da palestra com um caráter um pouquinho diferente. Tá? Até falei para a professora Andressa ontem, assim, professora, que eu quero fazer uma surpresa, né? Ela não sabe realmente não, eu não dei spoiler, eu segurei, certo? E vocês vão saber daqui a pouquinho. Mas assim, sejam sinceros e não tenham vergonha de dizer se sabe ou não, tá? Sejam super, super sinceros mesmo. É um sextou, então assim... solta mesmo. Quem nunca usou o ChatGPT? Sejam sinceros, não tem vergonha não, tá? Perfeito. Nunca usou, nunca. Não sabe nem do que se trata. Show, não tem problema. Quem já usou? Pronto, deu quase um meio a meio, né? Ah, professor, não vale não. Tá? Mas aí o que acontece? Por que eu perguntei isso? Para justamente trazer algo para que seja compreensível, principalmente para aqueles que nunca fizeram uso do ChatGPT, certo? Mas aí basicamente, tá, pessoal? Nessa nova era da educação, o ChatGPT, ele entra como uma das ferramentas de inteligência artificial que nos permite, no caso, proporcionar novos aprendizados aos alunos e fazer com que nós, educadores, possamos trabalhar uma revisitação das nossas práticas docentes, baseados em tecnologia da informação, baseado em inovação e fazendo uso da inteligência artificial. Quando você vê a palavra ChatGPT, chat já traz a ideia de que, no caso, de conversa, de diálogo, de interação, né? E o ChatGPT, certo, pessoal, ele basicamente é o quê? Ele é uma plataforma, certo? Na verdade, baseado em aprendizado de máquina, certo? Onde justamente o que acontece? Depois a gente vai ver isso daí, mas quem já usou conhece, quem não usou, no caso, vai conhecer um pouquinho. O ChatGPT, basicamente, ele funciona através do quê? Ele funciona através de chat, como a gente já conhece da forma clássica, onde você vai estar interagindo, mas não com uma pessoa, com uma máquina, que foi, no caso, basicamente o quê? Né? Na verdade, com o desenvolvimento de um programa baseado em inteligência artificial, onde você vai ter a ideia do desenvolvimento de quê? Certo? E aí, de você pegar e trabalhar a inserção, o professor falou aí, no caso, um prompt. O que é esse prompt? Esse prompt é um texto, certo? Você não vai perguntar lá assim perguntar para ele o que é fotossíntese. Ele vai te responder o que é fotossíntese. Mas sendo que, na verdade, se você criar um prompt, você desenvolver um prompt, que esse textinho que você coloca lá para interagir com o ChatGPT, ele vai te proporcionar, no caso, uma resposta que é justamente bem aproximada ou, na verdade, dentro, talvez, ou não, das expectativas do que você queira. A versão que a gente tem do ChatGPT na atualidade, principalmente em versão gratuita, é a versão 3.5, certo? Tem as versões 4, a versão 5, mas são versões pagas, infelizmente ainda. Não é um programa que está, na verdade, não é uma plataforma que está acessível, infelizmente, aí, a todos. A assinatura do ChatGPT ainda é uma assinatura cara, da verdade. Mas aí você vai dizer, professor Henrique, mas para trabalhar com inteligência artificial, com essa coisa de ChatGPT, só tem ele? Não, não só tem ele. Temos vários outros. Temos da Google, que é o Google Bard, por exemplo, também, certo? Mas o mais conhecido é o ChatGPT, que pertence à OpenAI, né? Que é basicamente assim a mais famosa que atua na área. E aí, assim, dentro dessa questão do ChatGPT, quando eu perguntei para vocês, é que você tem a possibilidade de trabalhar uma questão de justamente sair da zona de conforto do trabalho que é, no caso, do que a gente discute há muito tempo, do rompimento da pedagogia tradicional para se trabalhar com novas dimensões, com as dimensões da tecnologia da educação e educacionais, principalmente relacionadas aí à inteligência artificial, e se ter essa possibilidade de você fazer com que você venha romper paradigma, que você quebre paradigmas, na verdade, que é você chegar na sala de aula e trabalhar conectado literalmente com o seu aluno, desde a educação infantil até o ensino superior. De forma que, por exemplo, você não vai estar dizendo assim, eu vou abolir o quadro, vou abolir lá o lápis
o marcador de quadro branco. Não, você vai trabalhar com diversas ferramentas. Você vai procurar, através, por exemplo, de avaliações diagnósticas, sentir quem é o seu público, verificar quem realmente é ele e trazer novos resultados para essas necessidades. Eu vou falar daqui a pouco para vocês que justamente no papel do professor na inteligência artificial é observar o aluno para trazer para a sala de aula aquilo que o aluno também deseja aprender. Né? Não basear-se exclusivamente naquilo que você faz, que é um plano de ensino, trabalhar focado lá no plano de aula, mas você sentir realmente o aluno, sentir a turma necessariamente, para poder trabalhar algo que faça com que haja uma aprendizagem significativa. E aí, dentro dessa perspectiva, o que acontece? A gente já coloca, o professor, ele tem que deixar de ser aquela figura professoral de fato. Ele é facilitador da aprendizagem. Aluno é protagonista em sala de aula. Aluno é sujeito ativo. Aí você vai dizer, e eu sou o quê? Sujeito passivo? Ativo tanto quanto ele. Na sala de aula, para se trabalhar bem com inteligência artificial, a parceria tem que ser ganha-ganha. Ganha o aluno e ganha o docente. Numa perspectiva que a construção do conhecimento, ela vai ocorrer a partir do momento que você vai valorizar os aprendizados do aluno, as experiências dele, você vai valorizar o seu próprio conhecimento que você acumulou aí ao longo do tempo, e você vai oportunizar a ele a conexão com o que há de mais contemporâneo na tecnologia educacional. Então, assim, a gente fala de inteligência artificial, mas a gente tem inteligência artificial, internet das coisas, big data, né? Ou big data, como alguns gostam também de dizer, que são os grandes dados. E aí, basicamente, o que é que acaba acontecendo num momento como esse? A gente tem que, no caso, ter um conhecimento básico para entender que serão aí, no caso, situações que a gente vai estar vendo cada vez mais presentes em sala de aula. Vocês estão aí prestes a terminarem suas graduações, alguns devem estar aí no meio, né, e tudo mais, mas o que é que vai estar acontecendo? Vocês já estarão chegando em sala de aula e já estão havendo seleções, certo? Onde, por exemplo, nas seleções, no recrutamento, já colocam conhecimentos básicos em inteligência artificial. E aí, se você não estiver preparado para essas novas exigências, o que é que vai acabar acontecendo? Você, principalmente enquanto um agente facilitador da aprendizagem, não vai estar trabalhando efetivamente aí com o uso da inteligência artificial. O ChatGPT é hoje a ferramenta de inteligência artificial mais famosa que tem, mais utilizada mundialmente, apesar de, infelizmente, estar sendo utilizada em algumas situações de uma forma desvirtuada. Né? Vocês que estão aqui no ambiente acadêmico sabem que tem uma palavrinha que nós que somos professores, a gente tem assim um temor muito grande. O aluno vê que é o caminho mais curto e mais fácil, mas que hoje, principalmente para o ChatGPT, né? Então também está muito ciente disso também no campo da biblioteconomia, né? A gente lida muito. Eu também sou bibliotecário de formação, certo? Eu tenho várias formações, mas é porque eu só coloquei 2 aí. Mas aí, assim, porque senão o negócio ia ficar cheio demais. Mas aí, assim, no campo também que a gente vem da questão da segurança, né, baseando-se, né, no conhecimento, na verdade, e de trazer o quê? A questão da ética e que, principalmente, da palavrinha que a gente mais tem medo, e ainda mais os professores que estão lá no campo do TCC, plágio. Nas horas vagas, eu trabalho com normalização de trabalhos acadêmicos, né? Final do semestre, você sabe, tem sempre TCC, tal. Não aconteceu com ninguém estar aqui, tá? Mas eu vou dar um relato. É um relato. Recentemente, eu estava normalizando um trabalho acadêmico de uma instituição bem renomada daqui, do RN, e eu peguei uma sessão de um TCC de um rapaz e tinha assim 3 laudas de uma sessão que era bem escrito, muito cheio de dados, de informações, mas não citava ninguém. Aí toda vez que eu faço uma normalização, eu pego um Word separado
e vou listando o que a pessoa precisa melhorar no trabalho. Eu mandei para ele sobre a sessão dele, que eu falei, essa informação, que ele deveria colocar os autores, de onde ele se baseou, fazer as citações, referenciar. Ele me mandou o seguinte áudio. Rapaz, eu não saberei nem como eu vou fazer isso, porque essa sessão eu fiz toda por inteligência artificial. Sim, ele abriu o jogo comigo, né? Aí eu disse assim, rapaz, da mesma forma que eu observei isso, vai ser a primeira coisa que a banca vai externar com você. Cadê os autores? Cadê as pessoas que você citou? Porque a gente não é ninguém depois de ninguém, né? Para escrever um negócio novo, tal. Ele, vou ver aqui como é que eu vou fazer. Eu disse, eu dei a minha opção, né? Mas se você quiser continuar com um trabalho assim e ir para a banca, você tem toda a autonomia, né? Que o trabalho é seu. Ele está certo, vou ver o que eu faço. Aí, o que fazer nessa situação? O que uma banca faz? Você já tem mais experiência, né, com banca, com essas coisas, o que um professor numa banca faz diante dessa situação? Pois é, numa situação como essa, justamente mais do que nunca entra a grande importância e a grande responsabilidade da figura do orientador. Né? Então, assim, do acompanhamento do que está sendo produzido, de realmente verificar o que tem de veracidade dessas informações, de realmente saber quais são as fontes de informação que estão sendo utilizadas, se elas apresentam credibilidade com relação a isso. E aí a grande questão vem justamente nesse acompanhamento para anteceder um momento de constrangimento, porque isso acaba realmente sendo um constrangimento, porque eu sempre falo muito para os meus alunos, né, assim, no nível superior, né, no ensino superior. O orientando, ele é reflexo do orientador. Então, aí assim, quando a gente pega e chega a tal ponto, mostra que alguma deficiência nesse acompanhamento houve. E aí, para uma situação como essa, o que é que acaba acontecendo? A gente tem que pensar muito dentro de uma perspectiva dos limites éticos da inteligência artificial, no caso aí relacionados a, por exemplo, o ChatGPT, de saber que, infelizmente, está sendo uma prática recorrentemente utilizada por muitos em diversos eixos, seja a graduação, seja o mestrado, seja o doutorado também, infelizmente, e que cada vez mais a gente está tendo uma preocupação muito grande com relação ao desenvolvimento, no caso, de softwares e aplicativos que venham a trabalhar com as situações de caçar plágios, né? E aí, dentro de uma perspectiva como essa, é importante que haja, por exemplo, dentro das estruturas universitárias, seja em nível de graduação, de pós-graduação estrito sensu, ou lato sensu também, né? Especialização, MBA, mestrado, doutorado, que, no caso, existam os comitês de ética voltados justamente para essas práticas, para evitar que elas ocorram, que se porventura venham a ocorrer, as sanções devem ser, no caso, aplicadas a essas pessoas, porque, obviamente, não é justo perante aquele que fez um levantamento de referencial teórico bem consolidado, uma revisão sistemática de literatura, de que você consiga realmente trabalhar com fontes de credibilidade, como, por exemplo, um portal de periódicos CAPES, da gente, a Brapse, por exemplo, o portal Oasis e por aí vai. Mas aí, Miquel, realmente assim, é um desafio muito, mas muito grande mesmo, que leva a gente que trabalha na sala de aula a buscar esses mecanismos para evitar que essas situações indesejadas elas ocorram, e, nesse caso, trabalhar isso já na sala de aula fortemente com os alunos em todas as disciplinas, não exclusivamente, por exemplo, em metodologia do trabalho científico, em TCC, mas para o aluno realmente saber que a essência da pesquisa, por mais que tenha a facilitação da inteligência artificial, por exemplo, através do ChatGPT, mas que ele seja utilizado, mas que sim venha, né, a citação. Ele é uma fonte de informação? Ele é. Eu posso usar o ChatGPT? Pode. Deve, agora você deve partir para um pressuposto do uso da ética, certo? Que é, no caso, a ética que a gente já coloca até mesmo a ética acadêmica, propriamente dita, de você estar citando, não há problema algum, mas que esse sim representa-se como um desafio. E aí o professor ele entra como facilitador de aprendizagem a partir do momento que ele é o provocador do aluno a trabalhar o uso do ChatGPT em prol de resultados melhores,
e que ele, no caso, consiga trabalhar com vários mecanismos de construção do conhecimento através do uso aí do ChatGPT como uma ferramenta que é aliada, desde que seja devidamente utilizada. E aí, também voltado para o próprio ChatGPT, o professor ele entra também, pessoal, com uma questão muito importante que a gente fala hoje no campo da educação, no campo da gestão também, que é o professor como desenvolvedor de habilidades socioemocionais, certo? Tem um nomezinho que todo mundo dá, certo? Que vem lá do inglês, que são soft skills, certo? Mas que na verdade são as habilidades socioemocionais, que são importantes. Mas aí você vai dizer, mas como é que eu vou trabalhar habilidades socioemocionais de um aluno na sala de aula se eu estou trabalhando com o ChatGPT, estou trabalhando lá no caso com inteligência artificial? Aí ele acessa lá o ChatGPT, ele lança lá uma pergunta, né? Ele cria o prompt, né? E vai lá. Mas o que acaba acontecendo? Eu posso pegar através do próprio ChatGPT enquanto professor, trabalhar com os meus alunos algo que seja para o desenvolvimento de atividades, de projetos, onde eu estimule o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que são importantes para a formação do aluno ainda realmente em sala de aula e que ele leve isso para o mercado de trabalho. O grande exemplo são vocês aqui, que são alunos do curso de pedagogia, que são, no caso, voltados, estão dentro do campo das ciências humanas e que precisam trabalhar isso, porque vocês vão trabalhar com quem? Com tecnologias, mas antes de mais nada, tecnologias feitas por e para pessoas. Então, por que não trabalhar essa questão das habilidades socioemocionais? E principalmente que no fazer profissional do pedagogo, que é fortemente vinculado ao quê? A sala de aula, que é o grande campo de atuação, que abrange mais aí a captação de vocês quando vocês se graduam, que é trabalhar com a educação infantil e trabalhar com o ensino fundamental nos anos iniciais. E aí dentro disso como é que eu vou trabalhar com essa geração, que é uma geração que você não precisa ensinar nada do uso dessas tecnologias educacionais praticamente. Eles já pegam lá e dão um baile na gente, né? Eles dão um caldo na gente, porque quando você vai ver lá, eles estão extremamente conectados, eles já sabem, por exemplo, o que eles já usam. Alguns de vocês disseram aqui, não, nunca usei o ChatGPT. Perfeito, tem muita gente também da mesma forma. Isso inferioriza vocês em relação aos demais? De forma alguma, de jeito nenhum. Mas é preciso se antenar para poder realmente começar a ver a importância que ele traz. Que aí daqui a pouco a gente vai ver direitinho isso daí. E aí o que acontece? Desenvolver as habilidades socioemocionais do aluno, elas são importantes e o ChatGPT ele ajuda a partir do momento que você consegue, no caso, desenvolver projetos que tragam o estímulo de fazer com que esse aluno trabalhe essas habilidades socioemocionais cada vez melhor em sala de aula e ele leve isso para a vida dele. Seja também, no caso, para aqueles que estiverem atuando, por exemplo, em situações de ensino superior, ou no caso da educação profissional, da educação tecnológica, que são campos de atuação de vocês, né? E o professor ele tem um papel, pessoal, de avaliador crítico da tecnologia também. Então, assim, a partir do momento que a gente reconhece que o ChatGPT ele é um aliado, mas acontece que a gente também tem que ter uma postura crítica muito grande em torno do que é que ele pode proporcionar para a gente. Então, o professor estava mencionando, por exemplo, aí um termo que a gente usa quando trabalha com o ChatGPT, que a gente diz assim, a gente cria lá o prompt, pede para ele, no caso, responder o prompt. Quando ele dá uma resposta, a resposta está totalmente fora do contexto que a gente queria. Aí a gente diz, ele alucinou. E aí, quando a gente fala que ele alucinou, ele endoidou, literalmente, né? Ele, para a gente aqui do Nordeste, a gente vai dizer endoidou, o bicho está com a molesta, né? Mas aí, assim, por quê? De repente, se você não cria ele de uma forma contextualizada, de uma forma clara, de uma forma assim, não é como eu disse para vocês, se você colocar o que é fotossíntese, ele vai responder o que é fotossíntese. Mas se você cria um prompt, mas, no caso, contextualizado, organizado, pedindo a ele de uma forma assim, bem clara, bem assertiva, o que você quer, ele vai trazer resposta. E isso, de fato, vai acontecer. Mas aí, para essa situação, o que acaba acontecendo? Eu tenho, enquanto docente, que ser um avaliador crítico da aprendizagem, que o aluno também tenha, através do uso do ChatGPT.
que aí aconteça uma situação como essa, onde quando eu recebo lá, seja de um aluno no caso de graduação, seja de mestrado, de doutorado, a gente conhece com quem a gente está trabalhando e a gente sabe que não é ainda o nível que ele desenvolveu. E aí tem que vir a criticidade do professor de entender que, na verdade, o aluno ele tem potencial, mas da forma como foi apresentado, aquilo ainda não é do nível dele, não condiz com o nível dele, mas que é um processo de construção na avaliação que a gente vai fazer. E aí, pessoal, um ponto importante é que a gente teve uma grande virada de chave no uso das tecnologias educacionais através do infeliz evento que nós tivemos em nível mundial, que ocorreu em 2020, que foi a pandemia da Covid-19. Ela foi negativa demais, ao ponto de ter levado, infelizmente, várias vidas, né, várias pessoas que se foram, entes queridos, amigos, enfim, tudo mais, né? Pessoas que, infelizmente, contraíram o vírus, né, na época também, né, mas aí, numa situação como essa, a gente teve uma virada de chave positiva, que foi aquela questão de que as ferramentas já estavam desenvolvidas, mas elas foram rapidamente implementadas. E aí, por que eu estou falando aí da Covid-19? Porque traz a questão de que precisamos, em tão pouco tempo, inovar e nos adaptar. E as questões de inovação e adaptação são fundamentais para todo docente. Docentes acomodados não têm espaço em mercado de trabalho. Vocês já devem ter ouvido falar do profissional Gabriela. Já ouviram falar? Não? Justamente o profissional Gabriela é o profissional que o mercado de trabalho não quer de jeito algum. O profissional Gabriela é todo aquele que nasceu assim, cresceu assim, será sempre assim. E que, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que até mesmo quando estão na faculdade ainda, na graduação, como agora, querem reproduzir o modelo tradicional, que era o modelo que já estavam habituados e que receberam ao longo da sua formação. E esse é o desafio nosso, quando a gente está na sala de aula, por exemplo, trabalhando na formação de vocês, de fazer com que haja um rompimento desse paradigma e que você leve ele para a sala de aula, desde que você realmente também se predisponha a mudar esse cenário. Ou seja, você queira ser inovador, você queira ser, no caso, aí, um profissional que se adapta a essas condições. Eu falo isso porque o SENAC trabalha muito fortemente com a questão da educação inovadora. Nós temos programas realizados de formação continuada ao longo dos anos. Nós temos um programa de educação inovadora que é realizado anualmente, né, com professores de todos os eixos que formam o SENAC. E aí, assim, a gente trabalha fortemente com a inteligência artificial, mas dentro muito dessa perspectiva de fazer com que haja justamente o quê? Essa visão de que é preciso trabalhar em sala de aula com inovação, mas também adaptação a novas realidades. Professor, mas eu vou trabalhar, por exemplo, numa escola no interior, onde o acesso à internet é difícil, a conexão é complicada, não existe conexão, às vezes o aluno nem dispõe de um smartphone e tudo mais, mas também o que acontece, apesar do tema ser ChatGPT, mas só fazendo um paralelo, e quem disse que para você inovar, para você se adaptar e para você trabalhar o diferente na sala de aula, necessariamente a tecnologia ela entra? É um X a questão também para um ponto como esse. Muita gente se prende para ser inovador, para ser, no caso, tecnologicamente avançado, eu preciso trabalhar aí, por exemplo, com inteligência artificial. Não. Ela é uma das grandes ferramentas, mas ela vai ser, no caso, um elemento essencial para ser colocado. Quando a gente trabalha, tá, pessoal, com o ChatGPT, a gente vai trabalhar com estratégias pedagógicas. Dentre as estratégias pedagógicas, né, que podem ser lançadas aí, eu trouxe até algumas aqui para vocês que, na verdade, a gente deve levar em consideração, pensar, refletir e praticar, certo? Lembre-se do princípio ação, reflexão, ação, certo? Então, é isso que a gente aprende com a visão fortemente vinculada ao Paulo Freire, né, da base que o Paulo Freire resgata e traz isso para a sala de aula. E na praxis da educação a gente trabalha fortemente com isso. Eu busco fazer isso constantemente. Eu sou um professor autoexigente, com força. Assim, eu chego em casa, eu começo às vezes assim, tem pancadas lá na parede, e minha mãe, o que é isso? Essa sessão autoflagelação. Porque justamente a aula hoje não foi boa, não estava legal e tal. Brincadeira, claro que eu faço isso, questão, estava todo marcado, né, estava todo cheio de pancada aqui, né, todo roxo. Mas eu fico assim, eu dou aula no SENAC da Zona Norte, e nesse tumulto que está tendo por conta da obra e tudo mais, eu venho refletindo.
Aí eu venho pensando, eu digo assim, gente, pô, eu podia ter feito isso hoje na aula. A gente vai com planejamento, mas quando chega lá na hora, sente que é de outra coisa. A gente chega às vezes meio assim, mas aí acaba fluindo de uma forma diferente. Eu já estava fazendo planejamento, semana que vem com a turma minha, eu vou fazer uma batalha de inteligência artificial com notebooks em sala de aula com os alunos, onde eles vão fazer simulações utilizando prompts no ChatGPT, que aí depois eu vou pegar minha formação de bibliotecário e depois eu juntar tudo, eu vou transformar isso no e-book. O resultado da prática na sala de aula faz com que justamente a gente consiga fazer isso. Aí eu vou dizer, eu poderia fazer o quê? Chegar e dar uma aula expositiva, tranquilo. Chegar lá e pronto, vamos falar, por exemplo, sobre gestão documental, que é um tema que eles estão trabalhando lá, né? E aí eu pegar e trabalhar dessa forma e pronto. Olha, gente, para eu trabalhar com métodos de arquivamento, é isso, aquilo outro, não. Eles vão trabalhar em duplas, usando, no caso, design de aprendizagem de século XXI baseado na Microsoft, que é parceira nossa. Aí a gente vai fazer uso disso através de notebooks que eles vão trabalhar com o próprio ChatGPT. Eu coloco uma situação, problema para eles, eles vão buscar criar prompts, desenvolver prompts, basicamente uma engenharia de prompt. Eles vão desenvolver isso, a partir das soluções eles vão discutir, a gente vai formar uma banca avaliadora, e através disso, claro, uma equipe vai ser premiada, mas todas as práticas elas vão ser, no caso, consolidadas e depois transformar-se, né, em soluções que, no caso, vão ser mais bem discutidas para se transformar no e-book. É isso que eu faço para justamente mostrar para o meu aluno que ele tem como fazer uso do ChatGPT como uma ferramenta extremamente importante para a construção do conhecimento, que é, no caso, uma rubrica que a gente chama de avaliação nossa. Por exemplo, o Senac ele não trabalha com avaliação formal. A gente trabalha, no caso, com desenvolvimento de competências associadas a menções, desenvolvimento de menções. Então, aí assim, o aluno desenvolve competência, ele passa para outra unidade curricular, mas ele tem que atender a indicadores de competência, a conhecimentos, habilidades, atitudes, o chá educacional que a gente fala. E aí, para essa situação, eu preciso personalizar a aprendizagem, que é um exemplo como eu coloquei agora. Então, eu não vou trabalhar com metodologia tradicional, vou trabalhar dessa forma. A gente tem que trabalhar com a diferenciação de atividades. O aluno sente, o aluno quer, ele grita, ele chama, ele quer isso. Se você dissesse, não, ele não quer não, o que eu fizer ele faz. Mas será que ele vai ter um nível de aderência, ele vai estar trabalhando junto com você de fato, a ponto de você dizer assim, a aprendizagem está sendo significativa e diferenciada? Não, ele está atendendo aquilo que você está na sala de aula trabalhando com ele, porque ele diz assim, ele é autoridade, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não é assim que se constrói a educação. Não é assim que se trabalha na essência da educação. E aí no próprio ChatGPT, quando a gente vai trabalhar a questão da diferenciação de atividades, vem justamente na hora que você pode estar lá fazendo da sua parte enquanto docente, ou no caso, colocando o aluno na situação de protagonista, que ele desenvolva prompts. A gente vai ver isso daí, tá? Que ele desenvolva prompts, no caso, relacionados a como é que ele pode estar trabalhando a questão do desenvolvimento do conhecimento dele, né, da necessidade que ele tem, no caso, de obtenção de conhecimento, através de atividades diferenciadas que podem ser trabalhadas, né? E aí a gente vai justamente, a partir disso, também aliar a adaptar os conteúdos aos interesses dos alunos. Imagina, por exemplo, no caso, não é do ChatGPT, mas eu fazer com que um aluno tenha uma noção de layout de supermercado através do Minecraft. Então ele pega o Minecraft, ele abre o Minecraft, ele vai construir o supermercado. E essa prática foi aprovada como um projeto no Seminário Internacional de Educação Profissional, que houve aí há 2 semanas atrás em Brasília, e que eu representei justamente num projeto que é chamado Superlab Terra do Sol, que foi desenvolvido com alunos de aprendizagem entre 16 e 22 anos. E o projeto foi apresentado nacionalmente. Então o pessoal ficou assim, extremamente surpreso por uma questão de dizer, nossa, mas deu para eles fazerem tudo isso no Minecraft? Eles trabalharam a construção de tudo isso, questões relacionadas à inclusão, acessibilidade, sustentabilidade, as questões técnicas mesmo que envolvem o supermercado, que é o curso deles, que é o curso de serviços de supermercados. E assim, foi uma experiência fantástica. E eles já começaram a embutir dentro do próprio Minecraft também o ChatGPT.
que já era a criação de personagens vinculados ao ChatGPT. Então, assim, são integrações que a gente vai fazendo. E aí o que acontece? O Senac exigiu isso de mim? Não. Ele me provocou, ele me estimulou, ele trabalhou uma formação comigo e com demais colegas para a gente levar isso para a sala de aula. Não me obrigou, mas eu disse, eu quero fazer algo diferente, eu quero inovar. Então, assim, inovação é irmã da criatividade. Eu faço uso de uma ferramenta, que é a tecnologia. Eu tenho 3 elementos ali ao meu favor. Por que não usá-los? Mas aí, para muitos, na zona de conforto, preferem, na verdade, continuar a trabalhar com quem? Né? Com métodos tradicionais de ensino. Tá? Eu já estou seguindo aqui para a finalização. Tá? Mas, basicamente, eu tenho que também trabalhar o quê? Uma avaliação, tá, pessoal? Trabalhar uma aprendizagem, uma avaliação que seja individualizada, onde eu possa trabalhar através dos próprios ChatGPT as 3 dimensões de avaliações que todo mundo aqui conhece. Quais são? As 3 formas de avaliação. Não dá spoiler não, viu? Se der, nenhuma. Avaliação o quê? Eita, gente, eu vou precisar fazer forca aqui para vocês. Bora lá. Avaliação o quê? Formativa, né? Desculpa, diagnóstica. Avaliação formativa e avaliação somativa. Eu trabalhar com as 3 dimensões de avaliação dentro do próprio ChatGPT. Dá para fazer isso, professor? Dá. Você cria prompts, onde você, no caso, vai estimular o seu aluno a justamente trabalhar o desenvolvimento do conhecimento, e você vai ter, no caso, aí, ferramentas de avaliação realizadas nessas 3 dimensões, desses 3 tipos que nós conhecemos bem, que a gente consegue, através do próprio ChatGPT, trabalhar de uma forma instrucional. Então, assim, o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial generativa, certo? Então, através da geração de ideias e, no caso, da comunicação, da interface entre humano e máquina, que você consegue trabalhar, no caso, o desenvolvimento aí de aspectos relacionados aos conhecimentos, às habilidades e às atitudes. E aí, dentro das estratégias, vem questões relacionadas à geração de atividades criativas e desafiadoras, tá? Vem pontos aí como a promoção da colaboração e da comunicação, dos trabalhos em equipe, da integração, da relação mais cada vez estreita entre o docente, né, entre o professor e o aluno, que é o que a gente prega muito em sala de aula, e principalmente melhorar cada vez mais, de fato, a relação aluno-aluno, tá? E o desenvolvimento, tá, gente, de algo que a gente tem como essencial na sociedade atual. E quando a gente está trabalhando com tecnologia, nós não podemos deixar de lado o nosso lado humano, que é, no caso, fazer com que o próprio ChatGPT também seja uma ferramenta que me apoie no desenvolvimento do pensamento crítico. Tá? É fundamental isso, porque o que acontece? Nós estamos vendo aí em larga escala a formação, no caso aí em diversas situações, mas desde o ensino médio, fazendo transição, por exemplo, para a educação profissional, tecnológica, para o superior, de cabeças executantes. E não é isso que a gente quer quer cabeça pensante. Então, assim, a criança vai lá e diz assim, se eu pegar e chegar e disser... a criança que vem com tanto porquê, que é o normal dela, né, a fase dela, que ela traz lá, e aí assim, chegar para mim e pega o meu sobrinho. Quem nunca, né, tá naquele dia sem paciência de não querer responder as coisas, e aí a criança chega assim, aí você diz assim, ela chega e diz, tio, pai, seja lá quem for, né, aí diz assim, por que o céu é azul? Ah, porque Deus é homem. Porque você não está com paciência para responder essa besteira lá para a criança e fica isso mesmo. Mas é o que acaba acontecendo? Dentro de uma ideia como essa, quando a gente vem a trabalhar essa questão que eu estou falando para vocês, da colaboração, da comunicação, eu venho a trabalhar numa ideia de fazer com que justamente eu estimule ele a pesquisar, eu dialogue as tecnologias, eu faça com que justamente assim ele consiga perceber que, na verdade, a construção do conhecimento é algo que não é necessariamente complexo, mas que, na verdade, é um processo de sucessão de etapas que devem ser satisfeitas, devem ser cumpridas. Aí, quando você diz, e no ChatGPT dá para trabalhar isso? Dá, através do momento que você faça uso, no caso de quê? De criação de prompts
baseados em níveis diferenciados das avaliações que nós temos ao nosso dispor. A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Sabendo trabalhar elas nos seus níveis, você consegue obter resultados, rendimentos cada vez melhores. E aí, dentro dessa perspectiva, vem também essa questão do pensamento crítico, que é fazer com que ele não aceite literalmente a resposta que o ChatGPT dê. Então, ele deu aquela resposta, eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V, lanço lá na atividade que a professora, que o professor passou, e aí pronto, e fica por isso mesmo. Mas que, na verdade, eu vi que ele alucinou. Não era bem isso que eu queria. Não, essa resposta ela está descontextualizada. Porque, para quem não conhece o ChatGPT, para vocês, no caso, terem ideia, a versão que nós podemos utilizar, que é gratuita, que é a 3.5, ela está com alimentação de dados até o ano de 2021, ou seja, está desatualizada. Então, qualquer evento histórico, qualquer coisa que você lance no ChatGPT de 2021 para cá, a tendência é que ele vai alucinar, ele não vai responder adequadamente. Se você lançar alguma coisa no ChatGPT 3.5 hoje, por exemplo, falando do conflito entre a Guiana e a Venezuela, ele não vai rodar, ele vai alucinar, porque ele não vai reconhecer. Ele não vai reconhecer bem determinadas questões, por exemplo, do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Então, assim, questões atuais vão dar uma brecada. Então, cuidado, porque assim, a chave, a salvação da lavoura não é ainda completo, a não ser que você esteja trabalhando com versões atualizadas dele, né? Mas aí só para aqueles que estão com condições, por exemplo, aí de pagar. Mas aí o desenvolvimento do pensamento crítico acaba entrando muito nesse aspecto, tá? E fechando, é importante a gente trabalhar com a avaliação e o acompanhamento da aprendizagem no ChatGPT. Então, eu coloco o aluno para fazer as atividades, ele trabalha lá, mas bora lá. Eu vou avaliar e eu vou acompanhar, né? E através disso, o que é que eu faço? Eu faço um trabalho baseado na elaboração de atividades que sejam diversificadas, principalmente aqueles que venham a trabalhar no ensino fundamental, porque aí tem aí as áreas do conhecimento, que tem a diversidade a ser trabalhada, português, matemática, ciências, geografia, história, artes e outras disciplinas também. Então, numa situação como essa, você tem condições de trabalhar a elaboração de atividades dentro das particularidades de cada uma dessas áreas, certo? Então, assim, a geografia traz muito pensamento crítico, a história traz, a ciência traz, matemática também, porque a matemática não é mais cartesiana, certo? Assim, apesar da base dela ser cartesiana, porque ela é proveniente de um dos maiores filósofos, né, que nós temos registro na nossa história, que é o René Descartes, mas o que acaba acontecendo, a gente sabe que hoje a matemática ela está extremamente contextualizada, e a gente precisa usar isso. Saiu aí, né? A gente viu o resultado do PISA, a desgraça que foi. É preocupante, né? E não é só matemática, língua portuguesa é outro desastre, infelizmente. E aí pronto. E se a gente for fazer uma análise mais criteriosa de outras disciplinas, não cometa suicídio pedagógico. Calma, não faça isso não, pelo amor de Deus. Vocês serão também auxiliares nessa mudança, nessa virada de chave que a gente precisa trabalhar. E aí você vai dizer, a salvação da lavoura é o ChatGPT? Não, não é o ChatGPT. É a integração de métodos de ensino, certo? Baseados em metodologias ativas de ensino, que é a ferramenta hoje muito utilizada. Por quê? Porque está extremamente contextualizada com a realidade dos jovens, que eles gostam, que eles lançam mão e eles, no caso, passeiam com muita facilidade nesse campo, né? E aí pronto, você cria, no caso, aí situações de avaliação, que a gente chama rubricas de avaliação. Aí como é que serão essas rubricas? Construção do conhecimento, resolução de problemas com perspectivas inovadoras, certo? Que você pode trabalhar autonomia digital também. Então, são aí situações que você pode estar trabalhando dentro de um processo de avaliação contínua com seu aluno em sala de aula, além, no caso, dos métodos de avaliação que já são instituídos pelas escolas, obviamente, sejam na rede pública ou na rede privada, mas que nada impede de você fazer as adaptações para poder justamente trabalhar. E aí, quando o ChatGPT ele entra como uma ferramenta complementar, nos ajuda
dentro desse aspecto. E aí eu fecho falando para vocês que é extremamente importante que você não faça um trabalho só de ensinar o seu aluno e acompanhar ele numa avaliação e estar lá fazendo uma correção pura e simplesmente, mas que você trabalhe um feedback com esse aluno, trabalhe um suporte com esse aluno, verificando possíveis dificuldades, problemas de aprendizagem, até porque você vai ver que também existirão alunos, como também existirão profissionais, que vão apresentar muita resistência no uso da tecnologia, né? Mas aí, assim, Henrique, eu venho com caráter de obrigação para trabalhar com esse aluno? Não, você venha trabalhar de uma forma contínua com ele, para fazer com que ele venha aceitando, que você venha fazer com que ele venha a gostar, despertar o interesse junto a ele. Então, esse é um processo que é fundamental. E aí, colocando para vocês agora, eu queria saber o seguinte, eu queria uma pessoa que nunca usou o ChatGPT, certo, como voluntária, tá? E que tenha Gmail, quem tiver Gmail aí, quem tem? Professora não pode boicotada também. Tem Gmail? Tem? Quem tiver Gmail e nunca usou o ChatGPT? Pronto. Quem pode vir? Só para mostrar para vocês quem é o ChatGPT e o que é que ele é capaz de fazer. Vai lá. Acesse seu Gmail, por favor. Pede aí ajuda aos colegas universitários. Pede ajuda aí a engenharia de som. E som e mídia. Né? Gente, vamos ficar atentos para vocês verem quem é o ChatGPT e uma forma de uso dele. Tá? A colega vai abrir. Por que ela usa o Gmail? Porque quando você vai acessar o ChatGPT, se você tem conta Gmail, Microsoft, certo? Aí ele já, no caso, permite você entrar direto, e aí você já linka. Professor, ele vai ter acesso aos meus dados? Não vai ter não. Mas aí ele já conecta direto, aí vai abrir o ChatGPT, e aí pronto, aí ela vai mostrar uns passinhos que vocês vão ver como é bacana, tá? Eu vou explicar para vocês bem direitinho o que aqui ela vai fazer, não é mágica nenhuma. Mas é uma aplicação do ChatGPT e para vocês verem que não tem mistério algum em utilizar ele. Quem já conhece vai ver uma forma de, no caso, desenvolver, criar um prompt bem organizadinho. Quem nunca fez uso vai conhecer agora a ferramenta, certo? Então vai ser um sextou, um inovou, certo? E ficou, não vai para casa não. Está só aqui acessando, peraí. Estável? Pode? Não, só queria fazer uma pergunta, professor. É o seguinte, nos seus prompts, você utiliza alguma daquelas, dos símbolos de linguagem de programação, ou você só usa prompt com comandos de alto nível, né, digamos, alto nível, próximo da linguagem humana? Bem, o professor fez uma pergunta no caso. E aí, nesse caso, o que acontece? O professor perguntou se, por exemplo, quando eu vou fazer o desenvolvimento dos prompts no ChatGPT, eu uso algo mais próximo de linguagem de programação, ou se, por exemplo, nesse caso, eu faço uso, digamos, de alguns elementos que seriam os conectivos, na verdade, para poder gerar um resultado dentro daquilo que eu espero. Geralmente eu trabalho com os caracteres especiais para, no caso, fazer com que o próprio ChatGPT reconheça melhor quais são os elementos que eu quero que ele dê ênfase na resposta a ser prestada. Que aí, no caso, vão entrar, obviamente, né, situações que a gente pode utilizar ou os operadores booleanos, mas também podemos trabalhar de uma forma mais simples, que é o uso, no caso, aí, de caracteres especiais que vão entrar as aspas, vão entrar os parênteses, porque você vai, no caso, por exemplo, principalmente para situações de ensino, personalizar a prática ou a atividade que você quer desenvolver com o aluno, ou quando ele vai criar algo para, por exemplo, apresentar uma resposta. Então, assim, como eu trabalho com alunos, principalmente da aprendizagem profissional, os conhecimentos de linguagem de programação, eles não detêm. Então, aí, assim, aí eu busco não trabalhar com eles, também não tenho esse conhecimento,
né, apesar de ter uma formação recentemente conferida pela Microsoft para mim, que é a formação da Microsoft Azure, né, que é a Azure AI 900, né, que é a básica, introdutória, né, para a gente, mas que assim me preocupar com realmente trabalhar com a característica de fazer com que eles desenvolvam esses prompts, mas dentro dessa perspectiva. Mas eu não chego a trabalhar com eles necessariamente com linguagem de programação em desenvolvimento, como, por exemplo, no caso, comandos associados, por exemplo, à linguagem de programação, não. Está dando certo? Deu? Pronto. Tu consegue projetar aí para mim o chat GPT dela? Se de repente o pessoal lá do fundão quiser ver um pouquinho melhor, porque vai aparecer aqui, aí vem assim mais um pouquinho para frente, certo? Que aí, ó, porque não pode desligar não, porque como está sendo filmado, tá? Aí fica ruinzinho. Bem, pode deixar aí, pode deixar aí. Isso. Ó, gente, o que acontece? Qual é o seu nome, amiga? Vitória. Vitória, primeiramente, obrigado por ter se voluntariado. Fica aí. Olha o nome que a mulher carrega, Vitória, né? Então pronto, né? Então não é de esperar outra coisa. O que acontece, pessoal? Ó, só para mostrar para vocês, essa aqui é a tela, tá? Eu vou vir aqui, tá? Mais rapidinho. Mas aqui é a tela do ChatGPT na versão 3.5. Então, professor, como é que eu faço? Não é nada difícil. Se você colocar lá no Google ChatGPT, já vai aparecer. Quando aparecer lá, no caso, ChatGPT e aparecer OpenAI, certo? Clica lá. Se você tem conta da Microsoft, se você tem conta do Gmail, se você tem Outlook, seja lá o que for, ele permite você acessar. Então você pega, eu tenho Gmail, como eu pedi para a Vitória. Vitória veio aqui, abriu o Gmail dela para poder já entrar direto. Então vejam, ó, certo? Então está ali numa situação, por exemplo, como visitante. E aí é aqui para essa situação que acontece. Quando abre o ChatGPT, a gente tem a possibilidade de, quando abre a internet, traduzir para a língua portuguesa, ou se você entender direitinho, vai no inglês mesmo. Mas nem precisa, tá? Não se assusta não. Pega lá e faz o quê, ó? Todo mundo está vendo aqui, ó. Mensagem ChatGPT. Então você pegou, abriu lá o Google ChatGPT, colocou lá, aí pronto, aí vai aparecer OpenAI. Apareceu OpenAI, aí pronto, aí justamente ela já se logou, usou o e-mail dela, que foi o Gmail, e aí abriu. Quando abriu, pronto, já está ali. Aí faz o seguinte, eu quero que ela faça comigo, a gente vai fazer junto, não vou deixar você sozinha não. E aí bora fazer o seguinte, ela vai justamente gerar, eu trouxe por uma questão de tempo, certo? Eu criei um prompt, mas é ela quem vai ter a primeira experiência dela de pegar esse prompt e aí vai estar aqui, no caso, sendo mostrado para você o resultado do que é, na verdade, a resposta para o prompt que Vitória trouxe, certo? Então, vamos lá. Ó, gente, só um instantinho. Aí, ó, já trouxe aqui, ó o exemplo. Tá lá. Que aí eu trouxe aqui para Vitória, né, criou aí basicamente. Desenvolvendo um prompt para o ChatGPT nos ajudar. Olha aí. Então aí o que acontece, né? Tem lá o textinho. Deixa eu só projeta lá aquele slide, por favor. Ó, só para vocês acompanharem aí. Cria um problema para que os alunos de ensino médio de uma escola situada em um bairro em vulnerabilidade social, localizada em Natal, apresentem soluções inovadoras e de baixo custo perante a problemática relacionada a resíduos sólidos, de forma que eles possam trabalhar a atividade em grupos. Olha aí como é que está o prompt. O que é esse prompt? É o texto.
certo? Sempre que ouvirem falar prompt, é o texto. É o texto que eu vou pegar, criar. Quanto mais bem elaborado, melhor talvez seja a resposta a ser proporcionada pelo ChatGPT. Se você colocar algo muito genérico, ele não vai trazer algo que talvez seja aquilo que você queira, tá? Então, por isso você vai dizer, vixe, eu preciso criar um textão. Não, não é um textão. É a qualidade do que você vai informar para ele poder também te ajudar da melhor forma possível. Então, por exemplo, ó, percebam, ela está ali colocando alunos de ensino médio, de uma escola num bairro em vulnerabilidade social, em Natal. Ela, no caso, quer que ele apresente soluções inovadoras e de baixo custo perante uma problemática que é específica, que são resíduos sólidos, né? Lixo, resíduos sólidos, tá? E que eles possam trabalhar atividade em grupo. Olha que negócio assim organizado. O que é que Vitória vai fazer agora? Ela vai pegar esse prompt que está aí e vai jogar lá no ChatGPT. Bora lá? Aí todo mundo olha para cá, tá? Ó, o texto vai lá, só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, joga. E agora manda ele gerar. Olha ele respondendo. Bem rapidinho, mas calma lá. Ele não está alucinando não, tá? Não está. Olha o que ele está fazendo com ela. Sobe aí só o iniciozinho, por favor. Só para eu vou dar uma mostrada rápida para vocês. Vai lá, Vitória. Olha o que é que ele trouxe, né? Como resposta. Desafio de inovação para alunos de ensino médio em Natal, soluções sustentáveis para gerenciamento de resíduos sólidos em comunidades vulneráveis. Ele deu um título já para o projeto. Ele já criou uma solução, já trazendo um título aí para o que Vitória pediu. Contextos. Olha aí o que é que ele traz. A comunidade localizada, ela enfrenta problemas, acúmulo de lixo na rua, falta de coleta. Ele já traz uma introdução bem bacana. Aí você vai dizer, não gostei não. Você pode pegar lá na mensagem e dizer assim, refina a pesquisa, certo? Traga um resultado mais específico, comente mais especificamente sobre isso. Você vai dialogar junto com ele, mas quanto mais específico for a mensagem que você colocar lá, muito mais provavelmente vai ser bom o resultado que ele vai te proporcionar, tá? Aí, ó, desafio, pode baixando. Aí, ó, o desafio é incentivar os alunos a desenvolver as soluções, os estudantes serão organizados em grupos e terão a tarefa de criar propostas práticas e acessíveis para melhorar a gestão dos resíduos na região. Pode ir baixando. Aí, ó, ele dá as etapas do desafio, de como é que você pode estruturar a tarefa para os alunos. Ó. Analisar a situação atual, brainstorming, que é a tempestade de ideias, a chuva de ideias, né, no popular para a gente, né, e a ideação. Então, ele já traz isso. Professor, não gostei muito não, quero mais. Você pode pedir algo mais, ou você completa a proposta dada por ele. Desenvolvimento de protótipos, aí ele está colocando aí, cada grupo pode, no caso, desenvolver ideias promissoras e trabalhar no desenvolvimento de um modelo prático de solução. A apresentação e avaliação do projeto. E aí, ó, traz até os critérios de avaliação. Já ajuda você, enquanto docente, como é que você pode trabalhar. Ó. Inovação, originalidade e criatividade da solução apresentada, a viabilidade, o impacto ambiental, o envolvimento comunitário. Então, assim, vocês percebam que, no caso, Vitória trouxe um prompt, trouxe o recurso, lançou no ChatGPT, certo? E aí, no caso, como foi bem específico, ele trouxe esse resultado. Então, já no finalzinho ele diz, o desafio não apenas promove a conscientização sobre questões ambientais críticas, mas também incentiva os alunos a se tornarem agentes de mudança em suas próprias comunidades, desenvolvendo habilidades de trabalho em equipe, pensamento crítico e empreendedorismo. Habilidades técnicas e habilidades socioemocionais.
a chave para a solução dos nossos problemas educacionais é o ChatGPT? Não, mas ele é uma gigantesca ferramenta que oportuniza a gente a trabalhar a educação inovadora de uma forma que o aluno não perde a criticidade, o docente não perde a criticidade, dá para ter um trabalho em conjunto, adaptado e que com certeza vai ter uma aceitação muito boa do aluno, porque o aluno de hoje é um aluno tecnologicamente inserido ou que quer se inserir. Gente, o tema é muito vasto, eu já estourei meu tempo, com certeza, tá? Mas basicamente era isso, certo, que eu queria falar para vocês. Me coloco aí à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade. E aí, vamos seguir aí, que depois vai ter umas surpresinhas ainda para vocês. Obrigado, gente. Ei, gente, não foi legal? Olha só que legal. Ei, Professor Henrique aqui, fechando com chave de ouro o nosso Enafem. Sensacional. Perdeu muito, quem perdeu hoje, exatamente. Né? Eu acho assim, que a concorrência desleal foi o Carnatal querer concorrer com essa palestra aqui. Não é? Exatamente. Tá? Então, assim, o GPT eu já uso, né? Henrique aqui deu umas dicas a mais para a gente melhorar. Né? Só que o meu colega Gepeto, eu uso ele muito como eu diria, um tutor. Quando eu estou programando, né, eu também faço algumas coisas em programação. E aí, quando eu estou programando, eu vou pedindo ao GPT, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e o GPT vai sendo o meu tutor. Né, me dá umas 4, 5 opções diferentes para realizar a atividade. Né? Então, pois é, então, gente, é uma oportunidade de saber usar isso para a educação, como o professor Henrique colocou. Né? Eu aqui já estou louquinho, porque ele falou de Minecraft, eu sou um entusiasta de jogos, né? Hoje mesmo já vou baixar, né? Já vou lá no Game Pass dar uma baixada. Chegar... Exatamente. Né? E aí agora nós temos uma missão aqui, eu tenho uma missão aqui, que é fazer um sorteio. Coloquei aqui no... Eu coloco na tela, gente, beleza. Coloca no site de sorteio online, por favor, Edena. É só coloca sorteio numérico online. Eu abri no celular. Pode projetar, por favor. Calma que a gente está só organizando para projetar o sorteio. Quem será o sorteado? Olha aqui. São quantos livros? 5, né? Então tem que configurar para colocar 5 números. Né? Já é presente de Natal, olha aí.
Ediane, você pode colocar aqui, ó, sortear 5 números. Tem 1, 5, isso. 5 números. Aqui tem 4, Henrique. É isso mesmo? Aqui, 4. São 4 livros aqui. É? Tá. Pronto, obrigado. Obrigado. Então são 5. Vamos realizar o sorteio agora, viu? Pode dar-lhe. A rocha. Sorteando. Mas, oi, quem quer 1 milhão de livros? Não sei imitar não. Mas ouvi falar que Lúcia sabe. Olha aí. Vou ver agora os nomes, calma. Olha aí. 11. Francinaldo. Parabéns. Fica aqui no cantinho. Ah, sim, mostrar o livro, tá aqui, ó. O livro é Transformando Experiências de Aprendizagem com o ChatGPT. Tá? Número 12. Pronto. Número 12. Maria Aparecida. Vem pra cá. Parabéns. Número 15. Flávia Patrícia Fontes. Parabéns. Fica aqui no cantinho. A gente está juntando vocês tudinho. Vou botar isso para cá. Número 25. Liliane Câmara. Parabéns, Lila. Ei, vocês viram que foi tudo automático, viu? Completamente injusto. Não foi. Exatamente. Vão ficar 4 exemplares na biblioteca. Olha. E número 26. Oxi. Adriel, sou eu. Gente, foi a primeira vez na vida que eu tive sorte, viu? Nem bingo eu ganho, mas aqui deu certo. Não abro mão. Ora, faz a contagem. Espera, junta todo mundo aqui para ficar perto do microfone. Vá. Beleza. 3, 2, 1. Obrigado, Senac! Vamos de foto. Vem pra cá, professor.
Aê! Exatamente. Não, não, exatamente, porque eu nunca ganhei nem bingo, né? Mas aqui, completamente imparcial, vocês viram, né? E agora, exato, né? E agora, para finalizar a nossa noite, queria convidar a professora Lila para fazer o nosso encerramento, né? Mais uma vez agradecer ao professor Henrique pela excelente palestra. E vai ter uma surpresinha, né, Lila? Conta aí. Ainda tem surpresa, né? Porque na FEM é assim, é surpresa do início ao fim. Em nome da nossa diretora-geral, professora Valdete, eu gostaria de convidar, né, o professor Henrique para receber, né, este mimo como forma de agradecimento pela sua presença e por tanto conhecimento que compartilhou conosco nesta noite. Muito obrigada, professor. É um prazer tê-lo conosco. Gente, agradecer, certo, a FAMEM pelo convite mais uma vez, né, por estar aqui nessa sexta-feira à noite com vocês, trabalhando um tema tão importante, por ter ganhado de vocês aqui esse presente. Eu não digo mimo, mais um presente, mas o maior presente para mim, né, no meu sacerdócio, que é ser docente, é estar compartilhando conhecimento com vocês, ter sido um momento muito agradável, né, de estar trazendo um pouquinho aí da ideia da inteligência artificial, do chat GPT, de ter provocado vocês inicialmente. Gente, mergulhem fundo nesse mundo, porque vocês vão ver como é bom, como vai ajudar vocês e vai fazer com que vocês tenham outras visões. Muito obrigado também à instituição, porque eu gostei bastante de estar aqui nesse sexto maravilhoso com vocês. Obrigado, gente. Pessoal, e é nesse clima de animação, alegria, que eu já convido vocês para o 11º ENAFEM, que é já, né, quando a gente retomar das férias, todo mundo descansado. Vamos fazer aqui uma gincana pedagógica bem gostosa. Sim, com certeza. Então, mais uma vez, em nome da nossa diretora-geral, professora Valdete do Nascimento, gostaria de encerrar oficialmente o 10º ENAFEM. Tenham todos uma boa noite e vamos embora que o Natal está chegando. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de maravilhoso. Sextou, sextou. Sextou.